Olá, tudo bem? Eu sou Rosângela Pansolim, dos 40 Dias com Deus. E esse aqui ao meu lado é o Júnior. Eu já vou apresentar ele para vocês. Pessoal, então nós estamos dando esse livro como inspiração dos 40 Dias, da pastora Viviane Bigardi, do Bola de Neve Curitiba, com o tema Ele nos ouve. Vamos lá, então nós estamos hoje no nosso 14º dia com o tema salvação. Então talvez você que é cristão, que está vendo esse vídeo agora, vai falar assim, Rosângela, isso não é para mim porque eu já sou salvo, né? Já sou salvo, vai parar o vídeo agora. Não, esse vídeo é para você. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, que você realmente continue orando pela tua salvação para que você não venha se perder. Porque a palavra do Senhor, ela fala o quê? Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então nós vamos vigiar a todo instante. Outra coisa também, pare e pense comigo, quais são as pessoas ao seu redor que ainda não conhecem a Cristo, que não foram impactados ainda pela presença do Senhor Jesus? Veio alguém à sua mente? Então qual que é a dica do dia? A dica que a própria autora ela dá. Então veio na tua mente essas pessoas, anote o nome delas e mande uma mensagem para ela, porque talvez ela está esperando sentir a presença do Senhor, o amor de Deus, e vai ser através da sua mensagem, vai ser através da sua vida, né? João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olha só o tamanho do amor de Deus. E também tem em Romanos 8,16, 8,19, não estava enxergando. Diz assim, que a ardente expectativa da criação, ela aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Então tem pessoas ao nosso redor que precisam conhecer Jesus. E a pergunta é, quanto você tem orado por elas? Então eu trouxe o Júnior aqui, porque o Júnior, ele, para mim, essa questão de salvação, ele é uma referência, ele é um cara apaixonado por almas. Ele foi meu líder na outra célula que eu estava, nossa célula se multiplicou e foi para a minha casa, mas eu ainda considero ele como meu líder e o Senhor colocou muito ele na minha mente. Então eu queria que ele compartilhasse comigo, com vocês, quais são as estratégias que ele usa, que Deus dá para ele na salvação de almas, né? Tipo, quais são as experiências que ele tem com isso. Então agora ele vai compartilhar um pouco sobre salvação. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Obrigado pelo convite. Tô me sentindo Douglas Gonçalves. Legal. Glória a Deus. Tô me sentindo convidado do Douglas Gonçalves. Aleluia. Lembre-se de mim quando entrar no paraíso, né? Porque assim, vai vir muitos views, você vai começar Glória a receber Deus. do YouTube. Amém. Então receba. aí eu tenho uma porcentagem de participação, então você manda pra nós lá. Então curta lá e compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal. Ajuda nós. Gente, então, glória a Deus, assim, pra mim é uma responsabilidade muito grande. Eu não me considero um top evangelista. O Senhor, na verdade, me deu oportunidades pequenas, porém importantíssimas na minha caminhada com Jesus, onde eu pude apresentar Jesus para algumas pessoas. E é muito louco porque tudo isso tem um princípio. O princípio de tudo isso foi a minha salvação. Então, a partir do momento que eu fui exposto à presença de Jesus e eu fui salvo, então eu entendi que eu preciso agora seguir o meu mestre. Então, como que eu sigo o mestre? Eu sigo o mestre lendo a palavra. Não existe outra forma, não existe outro meio da gente conhecer mais as facetas do Senhor, a não ser a palavra de Deus. Então, quando você vai para a palavra, você entende que você tem que ser enviado. O nosso propósito é o ID, é pregar o evangelho. A palavra de Deus ensina que o evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação do homem. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, eu falei, agora eu tenho uma causa, né? O apóstolo Paulo, ele foi exposto à presença de Jesus em um determinado momento e ele recebeu uma causa. E a causa dele passou a ser o quê? Anunciar as boas novas. Amém. Então, nesse momento, eu comecei a estudar muito sobre essa missão, né? Tão enorme assim, que a gente recebe nas mãos, é uma responsabilidade muito grande. Amém. E comecei a assistir e ouvir e ler muito sobre avivalistas, principalmente os avivalistas do século XVIII, século XIX. E eu comecei a me incendiar, meu coração começou a arder e queimar demais em relação à salvação, ao clamor pelas almas. Eu entendi que no decorrer dos tempos, lendo muito sobre avivamento, uma característica padrão que eles tinham era o tempo de oração. Então, o tempo de oração era a intimidade. A intimidade, eu creio assim, que no tempo de comunhão não se gera filhos, se gera filhos no tempo de intimidade. A intimidade gera filhos, né? Na intimidade que você engravida dos planos do Senhor. Uau. Então eu fui para a intimidade, eu fui para o secreto. O Senhor começou a me trazer paixão pelas almas, paixão pelas vidas, ao ponto de estar no meu quarto orando e começar a chorar pelas vidas e sair de madrugada bem louco pela rua, orando pelas pessoas, orando pelas casas. E isso eu comecei a perceber que
meu, não é meu, isso não é meu, isso na verdade é um propósito do Senhor, é uma causa nobre e eu tenho que ir atrás. E comecei a ler sobre esses caras, comecei a ler sobre esses caras e comecei a ser batizado com o entendimento, que é o clamor pelas almas que gera primeiro no espiritual e de repente isso externa no físico. Como você comentou, né, eu já tive a oportunidade de trazer algumas pessoas para Cristo, algumas na rua, em evangelismo de rua, fazendo o apelo ali na hora, né, várias, e outras em outro cenário, ou seja, pessoas que o Senhor colocou uma paixão por aquela família e eu comecei a evangelizar e não tive nenhuma resposta. Em uma semana não tive resposta, em 2 semanas não tive, um mês, um ano, depois de 4 anos, chorando e clamando, a gente conseguiu conduzir pessoas ao Senhor. Então, irmãos, é isso. 4 anos. 4 anos, 4 anos. Então, é essa paixão, esse zelo de amor pelas vidas que a gente tem que manter aceso, entende? Eu creio que, como você falou, você leu sobre Romanos, que a criação ela está na ardente expectativa da manifestação dos filhos. Eu creio que todo mundo que é exposto à presença de Jesus recebe uma transformação. Glória então agora o que a palavra de Deus diz? Que já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu manifesto a presença desse Jesus. Então as pessoas quando estiver do meu lado, exposta a Jesus, elas têm que ficar diferentes. Se não ficar diferente, se não muda nada na vida delas, tem alguma coisa de errado. A salvação, o avivamento, isso que a gente tanto clama para o Senhor, ele não se condiciona só a pessoas. Eu fiquei sabendo, há pouco tempo atrás, de um avivalista, de um missionário aqui do Brasil, que ele foi, se eu não me engano, para as Filipinas, eu não me lembro agora o país certinho, e ali naquele lugar, era um lugar muito, uma terra ressequida pelo sol, né? Chão assim rachado. E o que aconteceu? Eram pessoas assim totalmente voltadas à idolatria. E ali eles começaram a clamar por aquela nação, aquele lugar. E começaram ali a levantar um clamor por aquele lugar. Pastores, poucas pessoas, alguns missionários e alguns pastores. E de repente eles começaram a organizar tendas de avivamento. E começou a aparecer poucas pessoas, daí na outra semana, enfim, começou a ter um ajuntamento muito grande. E começou a haver a conversão. Realmente houve uma consciência de pecado. Porque o avivamento eu entendo que não é só um caicai, não é só falar em línguas, não é só rodopiar. Eu creio que o avivamento ele vem com o entendimento, cara, do que é o arrependimento. É uma unção de arrependimento, é uma unção de quebrantamento. Aí há uma purificação, aí sim o Espírito Santo vem com um empoderamento. Então o que começou a acontecer naquele lugar? Pessoas começaram a se converter. Esse missionário brasileiro, ele veio para o Brasil e depois mandaram uma mensagem para ele falando assim, você não vai acreditar, mas além das conversões das pessoas, aquela terra que você viu ressequida pelo sol, que já não tinha mais força para dar nada, ela começou agora a ser frutífera, ela começou a ter força e está sendo gerado frutos, árvores estão crescendo, vegetação está crescendo. E mandaram um vídeo para ele de uma cenoura de 3 quilos que tiraram daquele lugar. Então eu creio que lá atrás, com o pecado, a gente deu autoridade para Satanás, infelizmente. Então Jesus Cristo ele veio para fazer o quê? O segundo Adão, ele veio para vivificar. O primeiro Adão, ser vivente, esse veio do pó da terra. O segundo Adão, ser vivificante, esse veio dos céus. Então, ele veio para resgatar a autoridade que havia se perdido e entregou para nós. Então agora, quando a gente chama a existência, uma cultura dos céus, ela não vem só para impactar o ser humano, mas ela vem para reajustar até o ecossistema. Então naquele lugar, interessante isso. Terra, partido do sol, o avivamento veio e o Senhor, né, com graça e misericórdia, ele veio para falar, eu não vim só para buscar o homem, eu não vim só para ajustar a vida do homem, mas eu vim para ajustar tudo aquilo que foi desajustado por causa do pecado. Então, essa é a nossa missão. A gente tem um poder dentro de nós, cara. Habita em nós o Espírito Santo. Então, a gente tem poder para proclamar o Evangelho com autoridade no nome de Jesus e com a autoridade que é no sangue de Jesus e trazer a existência que não existe. Então, toda essa experiência que eu tive foi a partir desse entendimento. Que quando eu vou proferir sobre o Evangelho, falar sobre o Evangelho, eu já estou crendo que ele vai trazer transformação para a vida daquela pessoa. E, quando a gente não consegue de forma instantânea, aí é a oração. E como você falou, às vezes a gente não tem muito ânimo para orar pelas pessoas. Mas, pense em Jesus. Então, olha o tanto de tempo de mancada que a gente deu afastado dele e ele não desistiu. Não desistiu. Então, quem somos nós para desistir das pessoas, né, que a gente ama? E é isso. Amém. Então, aí. Gente, aqui vai longe, porque eu falei que era demais. Olha só que interessante, uma das coisas que eu tenho falado em todos os meus vídeos, né? Além de você tem um livro ou não, refletir sobre o livro, que ele é uma inspiração para nós, fazer as anotações. Pessoal, Bíblia.
é regra de fé, né? O Júnior falou sobre isso, né? Que o que gerou entendimento nele, né? Tipo assim, ele recebeu esse entendimento foi através do quê? De estudar a palavra, né? De correr atrás. Então, se de repente você tem orado pela salvação de algumas pessoas, da sua família, de alguns amigos, e nada tem acontecido porque talvez você não está se alimentando da fonte. E o que eu achei interessante é que quando vem o avivamento, vem essa transformação, essa salvação, não é só em pessoas. Eu não tinha parado para pensar por este lado. Então, assim, é muito mais profundo e muito mais além, né? Então, assim, agora eu pergunto para você, por isso que eu quis trazer o Júnior, né? Porque me fez refletir muito sobre isso. Né? O que eu tenho feito pelas pessoas? Será que eu tenho tido a paciência de orar 4 anos por uma família, pela salvação de uma família? Será? Né? Como o Júnior falou, Deus teve graça e misericórdia de nós e hoje nós conhecemos o amor dele, temos essa liberdade com ele. Então que nesse dia você venha refletir sobre a sua vida, né? Não venha só agradecer pela sua salvação e se manter firme, mas acima de tudo, Senhor, gere em mim essa paixão por almas, gere em mim esse desejo por ir para o meu secreto e buscar em oração. Então assim, que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. É um vídeo longo, mas assim, é um vídeo cheio de conteúdo que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ministrar. E se talvez você chegou até aqui nesse vídeo, você não teve encontro com Jesus, Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta batendo, então ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer trazer paz à sua vida, quer trazer um amor e acima de tudo, uma novidade de vida. Queridos, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham, eu aprendi demais. Obrigada, Júnior, por ter vindo. Deus abençoe sua vida. Galera, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.